apresentação breve do meu trabalho ou a minha área de formação. Eu sou psicóloga de formação e atuo na área da psicologia da educação, mas também sou educadora menstrual e tenho estado a trabalhar num projeto que pretende diminuir o impacto da pobreza menstrual em Angola. E então é sobre isso que eu venho falar hoje. Venho mostrar de que forma é que a nossa população vivencia a pobreza menstrual. Não temos muitos dados, mas vou tentar fazer o meu melhor. Deixa-me partilhar aqui a tela, então. Eu já posso começar, certo? Pode sim. Todo mundo consegue ver? Se alguém não conseguir ver, agradeço que escrevam no bate-papo e depois a Tchela e a Malva depois dão-me aqui o toque ou assim, ou se não conseguirem ouvir. Tá? Conseguimos ver. Tá? Bom. Então, tenho que agradecer também a oportunidade de trazer o meu trabalho a essa conferência. Estamos a falar, estamos em março Mulher, e é muito importante que se fale também dessa questão que é a menstruação, que ainda é tabu para a maior parte das pessoas, mas e que nós devemos falar cada vez mais, porque é importante, porque é algo que acontece connosco, é algo natural, e então tem que ser normalizado. Nós costumamos dizer que é algo que tem que ser normalizado. Antes de começar a falar do impacto da pobreza, também vou dar aqui uma definição muito rápida do que é a menstruação. A maior parte de nós, e eu vou sempre me incluir quando falar, ainda tem uma ideia muito errada daquilo que é a menstruação. Nós temos várias crenças, vários mitos associados à menstruação, já ouvimos de tudo, que é castigo, que temos que sofrer, que é normal sentirmos dor, mas não é normal sentirmos dor quando menstruamos, e se temos dor durante a menstruação é porque algo não está bem com o nosso corpo. Agora estou aqui eu. Pronto. Então, vou começar por falar da pobreza menstrual, tenho aqui o meu índicezinho, alternativas para a coleta de sangue menstrual, impacto socioemocional e a promoção da saúde menstrual. Como já tinha dito no off antes de nós começarmos, algumas das fotos, não liguem muita qualidade porque são fotos que foram tiradas durante o meu trabalho ou as atividades, mas que acho muito importante trazer também aqui essas fotos para a nossa conferência e para termos uma ideia, termos todos uma ideia do que é que tem sido feito e todo o trabalho que tem sido desenvolvido então. Pronto, o que é então a pobreza menstrual? A pobreza menstrual é caracterizada pela falta de acesso a itens de higiene menstrual. Quando falamos de itens ou produtos de higiene menstrual, falamos dos absorventes ou dispensos, como são vulgarmente conhecidos, ou outras formas mais saudáveis que são usadas para a coleta de sangue menstrual. Falamos também da falta de acesso a redes de saneamento, porque nós sabemos que, infelizmente, muitas zonas ou muitas casas, mesmo nos centros urbanos, não têm acesso à água corrente ou à água potável. E falamos também do esgoto, que também, infelizmente, temos muitos problemas de saneamento e isso também dificulta a higiene ou os cuidados que as mulheres ou que as pessoas que menstruam precisam ter durante o ciclo menstrual. E depois falamos também da falta de informações sobre a menstruação e sobre o ciclo menstrual, porque muitas pessoas têm acesso aos produtos de higiene menstrual, têm água corrente na torneira, têm saneamento básico que funciona muito bem, mas não têm qualquer informação sobre como funciona o ciclo ou como funciona a sua menstruação. Não é? As causas da pobreza menstrual, vou falar aqui daquelas causas que são mais evidentes ou que pelo menos têm sido mais evidenciadas quando fazemos questionários ou quando tentamos, junto das populações,
saber porque é que não têm os produtos adequados ou porque é que vão desenvolvendo certas doenças. Desigualdade social, escassez financeira, porque quando falamos da escassez financeira, se eu tiver uma família com 5 pessoas ou 7 pessoas, obviamente eu vou priorizar a alimentação ou outros cuidados e nunca vou priorizar um absorvente menstrual, um pacote de absorventes menstruais. Até porque em muitos casos é considerado um produto de luxo, então, e nem é falado, não é? Então as pessoas acabam por optar por outras formas de coleta de sangue. Depois a falta de informação, que vai aparecer várias vezes, porque essa é uma das principais causas da pobreza menstrual. Consequências, se formos falar no caso das meninas ou quando entram para a fase da puberdade, é a evasão escolar, porque a partir do momento em que começam a menstruar e não tendo produtos adequados para a coleta do sangue menstrual, então elas acabam por desistir da escola. Começam primeiro por faltar 3 a 5 dias, né, em todos os ciclos, mas depois não conseguem acompanhar os outros colegas e acabam por desistir da escola. No caso das mulheres, já das adultas, muitas mulheres não têm condições nos locais de trabalho para fazerem a sua higiene durante a menstruação. Então, quem nunca ouviu aquela frase que diz as mulheres trabalham 15 dias por ano ou não vale a pena contratar mulheres porque faltam muito tempo das dores, têm muitos problemas e então mais vale não contratar. Depois temos a gravidez precoce, que acontece muito e infelizmente, e também porque em muitas culturas, ou em muitos casos, quando as meninas começam a menstruar, há uma pressão social e a família começa a exigir, ainda com 12, 13, 14 anos, elas acabam por engravidar, falta de informação também, porque a família acha que já são mulheres e há aquela noção, quando as meninas começam a menstruar, aquela frase que dizem muito, agora és uma mulher, já não és criança, não podes brincar com rapazes, não é? E é muito, muito importante a gente também deixar de usar esse tipo de abordagem, esse tipo de linguagem, porque na verdade não deixou de ser criança, entrou para uma nova fase. E depois as doenças que são desenvolvidas também por falta de informação e porque os produtos que são usados não são os mais adequados para a coleta de sangue menstrual. Não temos perguntas, pois não? Eu vejo aqui no bate-papo. Ainda não. Continua. Boa. Então, quais são então essas alternativas que eu falei para a coleta de sangue menstrual? Já aqui eu trago uma imagem de como é que as mulheres prisioneiras, no caso, não é, fazem ou que alternativa é que elas têm para a coleta de sangue menstrual. Nós temos um tampão de fábrica e temos aqui uma imagem do pão amassado, não é, que é moldado. Elas enrolam com fio, pode ser da roupa, pode ser do lençol, e introduzem para a coleta de sangue menstrual. Portanto, o pão é muito usado também para quem, ou por quem não tem acesso aos produtos de higiene menstrual. Então, a falta de acesso aos cuidados básicos fragiliza a saúde menstrual reprodutiva das mulheres, além de submetê-las a uma humilhante situação de evitar ambientes que possam expor a sua pobreza literal aos olhos de estranhos, não é? Já falamos que por causa da falta de acesso, por causa da pouca informação que têm, por causa da situação financeira, muitas mulheres acabam por preferir não participar ativamente ou preferem ficar em casa e acabam porque não querem ser humilhadas, não querem ser vítimas de bullying ou serem colocadas em situações desconfortáveis. Depois, os absorventes não convencionais são vetores de doenças ginecológicas, como alergias, infecções vulvares e vaginais, pélvica e urinária, candidíase e síndrome de choque tóxico. A síndrome do choque tóxico que tem acontecido, é muitas vezes falado e as pessoas não entendem muito bem o que é,
Acontece muitas vezes para quem usa, ou no caso daquelas pessoas que usam tampão, os de fábrica ou os alternativos, que é um absorvente que é para introduzir, e se não tiverem os cuidados com a higiene, se não lavarem bem as mãos, e dependendo também da origem desse absorvente que é utilizado, isso leva muitas vezes ou a esse choque ou a síndrome do choque tóxico. Então, eu tenho aqui algumas alternativas que são usadas. O papel higiênico é usado e mesmo aquelas pessoas que têm acesso aos produtos, às vezes, se a menstruação aparece no ambiente ou no trabalho ou na rua e não têm os absorventes à mão, o papel higiênico é sempre uma opção. Mas depois temos o jornal, muitas mulheres usam o jornal para a coleta de sangue menstrual, muitas mulheres também usam o cartão, e esse cartão, estamos a falar do o que nós conhecemos como papelão, que elas recolhem muitas vezes em armazéns, aquele cartão que é descartado, né, na via pública ou por contentores de lixo, e elas recolhem esse papelão para fazerem a coleta de sangue menstrual. Os sacos plásticos, as meias, filtro de café, folhas e casca de árvore e por aí fora. Portanto, é aquilo que tiverem à mão ou forma mais fácil que acharem para fazerem a coleta. Tem também os panos, tem as toalhas e por aí fora. E também tem o pão que já vos mostrei na primeira imagem. Depois, vamos falar do impacto socioemocional e de que forma é que isso impacta a vida dessas meninas e mulheres. Como podemos imaginar, por si só, ou pela falta de cuidados ou de produtos, é algo que impacta a vida em todos os campos, não é? Todos os campos da vida de uma pessoa que não tem acesso a esses produtos. Tem um impacto psicológico, que não podemos deixar de falar, que é a falta de conhecimento e informação, acabam por reforçar os tabus em torno da menstruação, o que gera diversos tipos de preconceitos, não é? E depois, muitas jovens têm inclusive vergonha de ir ao médico, seja por más experiências, medo ou falta de conhecimento. Muitas pessoas com quem fui tendo contacto e conheço, algumas com mais de 20 anos, 30, disseram que nunca foram a um médico e que têm tido sim problemas, têm tido dores, têm tido desconforto, mas nunca sentiram a necessidade de consultar um especialista para saber se está tudo bem ou se precisam de algum acompanhamento. Então, a nível da saúde, já falamos muito, ou já falei muito do uso de produtos alternativos que têm como consequências várias doenças. Obviamente, se a mulher não usa os produtos adequados para a coleta do sangue, está suscetível a desenvolver várias doenças. A nível da educação, a falta de itens e produtos e mais as condições sanitárias da escola, a ausência, logo leva a ausências ao longo do ano letivo, ou seja, como disse, em média, uma menina ou uma mulher pode faltar entre 3 a 5 dias na escola ou no trabalho, o que leva à evasão escolar ou mesmo que faça com que a mulher deixe de trabalhar. E depois, a seguir, a ausência de condições e produtos que a impedem de entrar ou manter-se no mercado de trabalho, não é? Porque se ela não tem esses produtos, ela também não tem como participar ativamente. Depois, a produtividade, que também é afetada, não é? Porque por medo constante de escapes ou falta de meios adequados, a tendência é ficarem menos atentas ao que se passa ao redor. Uma pessoa que está a assistir a uma aula e tem um fluxo intenso, dificilmente vai ficar atenta à aula, está mais preocupada se tem um escape, se quando se levantar, se vai ter a roupa suja, o que é que as pessoas vão pensar, e então acaba por perder o foco. Pois, é importante também falarmos da dignidade. Tem uma frase das Nações Unidas e também da OMS que diz que todas as pessoas que menstruam têm direito à dignidade menstrual, o que significa ter acesso a produtos e condições de higiene adequados. Pois, a pobreza menstrual afeta também a saúde mental devido ao stress, desconforto e discriminação. Aqui falamos da violência, do bullying, ansiedade, que é assim mais visível, gravidez na adolescência, dificuldades de aprendizagem,
timidez excessiva e dificuldades para socializar. Uma vez mais falamos, se ela não tem as condições, não tem informação, não tem os produtos, dificilmente ela consegue socializar. Então, aqui a promoção da saúde menstrual, tem aqui uma imagem com algumas meninas, como podem ver. Temos aqui a promoção da saúde menstrual. Eu sou muito a favor da prevenção e não da remediação. Mas também eu sei que, e também tenho estado a ouvir algumas pessoas que me dizem constantemente que a prevenção não é visível, não é algo palpável, portanto as pessoas não estão preocupadas com a prevenção, não é? E nós, no nosso caso, enquanto psicólogos, muitas vezes somos deparados com pacientes, com clientes que só nos chegam já quando o problema escalou para outros níveis, e não quando vão notando sintomas de que algo não está bem ou algum sinal de que algo não está bem. Então, no caso da saúde menstrual, também acho importante pautarmos pela prevenção e promovermos práticas que façam de modo a que a gente consiga diminuir, pelo menos, o impacto da pobreza menstrual no nosso país. E como é que podemos fazer isso? Com a educação menstrual, por exemplo, que é... Deixa-me só tirar isto aqui. Com a educação menstrual, com a promoção do autoconhecimento e melhor manejo da menstruação. Essa educação menstrual, e temos sempre que nos lembrar que a educação menstrual não é apenas tarefa dos pais, dos familiares ou do Ministério da Saúde, ou da escola, mas sim uma tarefa de todos, em que todos devemos nos envolver ativamente. Ampliar o acesso à informação de qualidade a respeito do tema, falar nas escolas, em consulta, por exemplo, quando alguém vai a um consultório, a um posto de saúde, falar, assegurar o acesso aos sistemas públicos de saúde com profissionais especializados, também temos que falar aqui um bocadinho do estigma associado e da melhor preparação desses profissionais de saúde, ampliação das redes de saneamento básico com garantia de fornecimento de água tratada e acesso às cadeias de coleta e tratamento do esgoto, desenvolvimento e aplicação de políticas públicas que visem a garantia de fornecimento de itens de higiene menstrual para as pessoas em situação de pobreza menstrual. E eu trago-vos aqui a imagem foi assim, nas últimas 3 semanas, foi muito falado, foi a assinatura do decreto para a distribuição gratuita de material de higiene menstrual no Brasil. Esse decreto, no ano passado, o Presidente não assinou, portanto não concordou, não achou que fosse algo importante ou para o qual ele devesse dar alguma importância, mas depois de muita pressão social, então conseguiram finalmente que o Presidente assinasse o decreto, e esse decreto diz que todas as pessoas em situação de pobreza têm acesso gratuito aos materiais de higiene menstrual. Pôs investimento na melhoria de infraestruturas das escolas, reforma e construção das casas de banho. Muitas de nós estudamos em escolas públicas e devemos nos lembrar, ou algumas se lembram que, na maior parte das vezes, as casas de banho estavam trancadas, não é? Estavam fechadas, nós mal tínhamos acesso. Então imaginem uma menina que esteja a menstruar, ou uma mulher que esteja a menstruar e queira fazer a sua higiene ou queira fazer a troca de absorvente e não tenha um sítio apropriado para o fazer. E depois, por fim, a participação em projetos sociais voltados à arrecadação e distribuição de produtos de higiene menstrual. Obrigada. Isso que é o fim da minha apresentação. Muito obrigada, doutora Angelina Sampaio, com esta apresentação sobre o que é o trabalho que a doutora Angelina faz sobre a pobreza menstrual. E então, abrimos o microfone para quem estiver interessado a fazer perguntas, alguma intervenção sobre o que ouviram da doutora Angelina, calhar, saber um bocadinho de como é que possam contribuir, não é, para o seu trabalho, porque o trabalho que acabou de dizer tem algumas vertentes, algumas
campanhas que a doutora Angelina faz de tempos em tempos e que todos nós podemos contribuir. Então, convido a todos que estejam interessados em saber um bocadinho mais, por favor, pedimos apenas que se tiverem que falar, como disse antes, que as vossas intervenções sejam breves para podermos dar oportunidade de várias pessoas. Usem os emojis para porem a mão no ar, caso queiram falar, e eu vejo que já há alguém com a mão no ar para poder falar. E então, vamos a isso. Acho que o Alberto Funda, pedimos que quando estiverem a fazer a vossa intervenção, se sentirem confortáveis, por favor, ligar a câmara para podermos ver-vos e também ligarem o microfone. E a doutora Angelina, se puder tirar a partilha, né, para podermos ver então as outras pessoas que queiram contribuir. Muito obrigada. Posso? Sim, senhora Alberto. Okay. Desde já, deixa-me dar os parabéns, não é pelo painel, não é porque é a primeira vez que eu participo num tipo de conferência em Angola. Os meus parabéns à doutora Angelina pelo tema em si, porque acaba por dar luz a algo que na nossa infância, na nossa adolescência, a gente via muito, assistiu muito isso. Quem estudou no Largo das Escolas sabe que muitas daquelas casas de banho sempre tiveram fechadas e lembra-se muito bem que as raparigas, não é, vivenciaram isso. Muito obrigado pela sua abordagem, não é, senhora Angelina, aprendi mais, consegui rever mais um pouquinho daquilo que foi passado. Eu acho que a intervenção é sempre muito importante, a intervenção em si primária, e espero que alargue mais este tema, não só informando as raparigas, mas também os rapazes em si, os meninos, não é? Os rapazes em si. Eu acho que essa educação tem que ser como um todo, não é? Desde a escola, desde as igrejas, até a casa em si, porque muitas das mães nem sequer têm a capacidade de poder indicar ou dar esse tipo de informação aos filhos em si. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, tá bom? Obrigada, Esse é o meu ponto. Okay. Deixe-me só dizer aqui que esse trabalho também é extensivo aos homens e aos rapazes e todos aqueles que tenham se mostrado dispostos a aprender ou ouvir. Pronto, eu tenho trabalhado com todos, não só com as meninas, com os rapazes também. Até porque, para além das questões relacionadas com a menstruação, eu falo muito também sobre a puberdade, não é? Falo sobre a puberdade e acabo por incluir também os rapazes nesses encontros. Obrigado, doutora Angelina. Obrigada, doutor Alberto. Obrigada, doutora Angelina. Aqui um comentário, não sei se a Luquinda gostaria de poder pôr o seu micro, Luquinda, e falar, você mesmo, se calhar, diretamente com a doutora Angelina, ou gostaria que eu lesse? É perguntar se tem alguma informação onde voluntários possam se dirigir para fazer crescer o processo. Podemos passar essa informação depois, no final da conferência, então, não é? Mas sim, depois podemos falar e podemos combinar, então. Muito bem, maravilha. Está aqui um iPhone com a mão no ar, se faz favor, tira o seu micro ou ponha tiro do mudo, pode fazer a sua intervenção, se faz favor. Quem está com o iPhone, acho que tem a mão no ar, consigo ver a mão no ar ainda. Não sei se vai. Se calhar a doutora Angelina podia partilhar então um bocadinho sobre esse projeto que a Luquinda perguntou, não é? E para sabermos, pronto, talvez as pessoas não tenham acesso ao que nós vamos partilhar no fim, não é? E então, sendo assim, para que todos possamos ouvir direto. Ok, então o projeto é ainda muito, eu costumo dizer que é a minha menina, não é? Até porque eu dei o nome de uma menina, e é ainda é muito recente, tem apenas 2 anos, e eu tenho estado a trabalhar particularmente com uma população de uma aldeia no Kwanza Sul,
Isso porque muitas pessoas perguntam porque é que não fazes como as pessoas ou porque é que não trabalhas com centros e com outros lugares. Eu fiz várias solicitações, mas infelizmente as pessoas não acharam que fosse um assunto em que tivesse a abordar, porque quando se fala em educação menstrual, em educação sexual, muitas pessoas acham que nós vamos ensinar as crianças ou os adolescentes a ter relações sexuais em vez de falar sobre os cuidados de higiene e de tudo isso. E então, fui convidada a trabalhar com 200 meninas de uma aldeia, do Panza Sul, e também prefiro trabalhar com em menos projetos do que estender-me muito mais, porque eu preciso garantir que pelo menos 4 vezes por ano eu consiga fornecer os produtos de higiene, não é? Porque eu não posso fornecer uma vez e depois nunca mais aparecer. Elas vão começar a usar, mas depois no final, ao fim do ano, 2, eu não posso avaliar o impacto ou não posso verificar se houve realmente alguma alteração, se elas voltaram à escola, se houve alguma mudança na vida delas, se a qualidade de vida aumentou, se não. Então tenho uma frequência 3 a 4 vezes por ano, tenho de lá ir, conversar, saber o que é que elas precisam, que informações é que precisam. Então é voluntariado, como já devem ter percebido, é voluntariado. Estou sempre de braços abertos para receber quem queira participar no projeto. E vamos agora à pergunta. Eu vou partilhar o meu e-mail aqui no bate-papo também, para caso alguém queira entrar em contacto. E pronto, é isso. O iPhone continua com a mão levantada, não sei se... E doutora Angelina, falou um bocadinho do projeto. Eu acho, conhecendo o seu trabalho já há algum tempo, gostaria de que pudesse contribuir, se calhar, ao partilhar o que é que nós, no nosso dia a dia, como é que nós podemos contribuir para as suas idas, não é? A essa aldeia para trabalhar com as 200 meninas. Então, por incrível que pareça, os absorventes, e vou falar dos descartáveis, não dos reutilizáveis, que essa também é outra questão. Eu faço os absorventes reutilizáveis e tenho a ajuda da minha mãe para fazermos os reutilizáveis, porque assim elas podem usar e lavar. Só que nós não optamos muito por esses, elas recebem, mas nós também temos que levar os absorventes descartáveis, porque como eu mostrei numa das imagens, elas percorrem quilómetros para ir buscar um balde de água. Então, para lavar um absorvente reutilizável, elas gastam mais que 5 litros de água, então não vão buscar água para lavar os absorventes. Os pacotes de absorventes reutilizáveis, nós procuramos comprar, ou temos conseguido comprar, alguns mais económicos, e às vezes com 1000 kwanzas, ou vou falar 10 euros, se não formos comprar aqueles mais caros que custam 4, 5 mil kwanzas, nós conseguimos comprar para aí 9, 8 pacotes de absorventes. Em média, uma menina precisa de 1,5 pacote, não é? Então, se cada vez que nós formos 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, nós conseguimos fornecer 3 a 4 pacotes, já é uma grande ajuda e ela já consegue fazer a sua vida normalmente. São doações, o sistema é doações, as pessoas vão doando o que podem, doam produtos de higiene, doam sabonetes, doam os absorventes, algumas pessoas fazem transferência, então todo tipo de ajuda é bem-vinda. Eu não posso forçar as pessoas a darem só dinheiro ou só absorventes. Também depende muito da disponibilidade de cada um e porque às vezes são pessoas que estão muito longe ou que estão fora do país, então sempre preferem fazer uma transferência assim. Alguém perguntou sobre os copos menstruais. Eu vi aqui a mensagem, subiu rápida. Os copos ainda não estão a um preço, vou dizer, em conta, então não vou dar 10 copos a 10 meninas e depois as outras 190 ficam sem os copos, né? Tem essa opção dos copos menstruais, tem a opção das cuecas menstruais também,
mas aí já é um outro investimento e vamos ver se até o final deste ano, e tenho muita fé que sim, eu consiga então comprar pelo menos as cuecas menstruais, porque também acabo por trabalhar com outros países, com Portugal, tenho tido muito apoio de Portugal, de uma pessoa em particular, trabalho com o Brasil e alguns outros países da América Latina, onde este movimento já está muito à frente, como se costuma dizer, e então elas me têm apoiado e estamos a ver formas de conseguirmos enviar, delas conseguirem enviar para Angola cerca de 1000 cuecas menstruais, e então aí eu posso distribuir para essas populações. Ótimo, bom saber que há alguns avanços no seu projeto, nos seus passos, né? Para ver estas meninas, portanto é um grupo de 200 e com uns 2 anos que está no projeto, esperamos que eventualmente o projeto consiga abranger um bocadinho mais e se calhar com o voluntariado as pessoas conhecerem um bocadinho do poder deste projeto e que eventualmente várias outras pessoas consigam contribuir semelhante, não é? Mas alguém tem alguma pergunta? Não vejo o iPhone de volta, retirou a mão, a mão ao ar, mas alguém tem alguma pergunta, tem alguma intervenção a fazer? Antes que passamos para a mesa redonda. Então, vai a Tchela, faz favor, Tchela. Então. Ok. Doutora Angelina, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. É um lindo trabalho. Obrigada. E acredito que, assim como disse, encontra muitas barreiras, né? Porque ainda é tabu falar sobre sexualidade aqui em Angola, infelizmente. Uma coisa que às vezes não se consegue perceber, não é? Porque faz tantas coisas por detrás, mas à frente todo mundo é muito certinho. Mas quando vai fazer o seu trabalho, né, em Kwanza Sul, como é que é a receptividade dos pais, tanto mães e pais, não é, perante o seu trabalho? E eles, por acaso, eles fazem parte das apresentações, eles também interessam-se em saber aquilo que vocês estão a passar, ou eles apenas enviam as crianças e pronto, vocês vão aprender e depois, quando chegam aqui a casa, vocês informam-nos? Obrigada, Tchela. E ainda bem que me fizeste essa pergunta, porque acho muito importante também que se fale sobre isso. Eu tenho mais dificuldade em trabalhar com crianças ou com mulheres dos centros urbanos ou aquelas pessoas que com condições sociais acima da média, do que com as pessoas da aldeia com quem trabalho ou de um outro centro também com quem já tive a oportunidade de trabalhar. Aconteceu uma coisa muito curiosa na última viagem. Os pais, foi anunciado na rádio que estaria lá outra vez, e os pais, estou a falar de pai e homem, alguns deles é que levaram as filhas para assistir, porque o foco principal é a informação, nem é muito a doação dos produtos, porque eu tenho formação como educadora menstrual, e então o meu objetivo é informar ou é educar as mulheres e todas as pessoas que tenham um órgão reprodutor feminino e que se identifiquem com o género feminino, sobre essa questão da menstruação, que cuidados é que podem ter, como é que fazem o cálculo dos dias da menstruação, o ciclo menstrual, o que é que acontece com o corpo, porquê que menstruam, onde é que começa a menstruação. É este o meu grande objetivo. Mas depois não posso só ir dar essa informação e ensinar e depois e como é que fazemos? Ok, nós não podemos usar isso como coletor, não podemos usar aquilo, então usamos o quê? E então os produtos ou os itens de higiene são sempre, pronto, um adicional que acabo por levar. Mas sim, muitos pais obrigam
têm que ir. Já sabem que no sábado de manhã, às 9 da manhã, a doutora Angelina vai estar aí a dar aula de educação menstrual, então é dia de ir buscar água mais cedo, inclusive aquela menina, que, não sei se vocês se lembram, numa das imagens que eu mostrei, que estava a passar com um balde na cabeça, estava a chegar com a água para tomar banho, para ir assistir à aula de educação menstrual. Então, a receptividade tem sido muito, muito, muito boa, mesmo, pelo menos relativamente ao Kwanzaa Sul, tem sido fantástico. Acho isso excelente, acho isso muito bom. E os meninos, não é? Falando agora do sexo masculino, os pais também levam os meninos ou o foco é mais voltado para as meninas? Então, os meninos, não foram os pais que levaram os meninos. O que é que aconteceu? Eu estive lá, tinha estado lá já antes, e os meninos fizeram uma espécie de, que nós aqui em Angola, a gente diz muito espera, não é? Eles deixaram a sessão das meninas acabar, tudo muito bem, e quando eu ia me preparar para ir embora, a sala encheu-se de meninos. E eles, nós também queremos saber, também queremos perceber o que é que se passa com o nosso corpo, porque é que temos esse cheiro, porque é que ficamos com a cara nesse estado, como é que fazemos, o que é que se passa connosco. E então foi mais interesse por parte deles, dos próprios meninos, mas que foi muito bem aceito pelos pais. Os pais ficaram muito, muito satisfeitos e alguns também às vezes acabam por participar. Não é? Das atividades ou das sessões, também acabam por participar. Portanto, tem sido fantástico. Obrigada. Isso só mostra o quão ávidos nós estamos para a formação, para a educação, e não a temos, não é? Então, é muito bom que você tenha tido essa iniciativa. Obrigada. Temos aqui mais uma mão levantada e algumas perguntas. Sim, eu acho que no chat tinha uma outra pergunta sobre quanto tempo o movimento existe em Luanda. A Maria Rocha agradece por trazer um tema tão tabu, mas tão relevante. Então, e pede a pergunta: quanto tempo é que está em Luanda? Há 2 anos. 2 anos. Há 2 anos, não é? E a outra... Quer dizer, quase 2 anos. Está quase. Okay. A doutora Olga Kassuma diz que agradece também, dá os parabéns pelo trabalho que faz e que esta iniciativa devia ser governamental, certamente, não é? Principalmente nós também achamos que sim. E a maior divulgação. E é muito interessante, não é? Mas demonstra o trabalho da doutora Angelina, não é? Que ainda que eventualmente venha a ser governamental, mas alguém tem que começar e tem que com paixão. Nós notamos esta paixão nas suas palavras, então, agradecemos por tal. Jasmine, se faz favor. Eu também queria já parabenizar, porque é um projeto muito inovador, muito único. Eu aprendi muita coisa só assim, pronto, tinha seguido assim no Instagram, mas no fundo vejo que não sabia muita coisa. E sobre o tema, tenho 2 perguntas. O que é que diz a volta da dor? Porque isso também pode ser uma ligação depois com o tema que temos depois sobre a violência, a obstétrica. O que é que diz as meninas sobre a dor da menstruação? O que é que aprendeu também, de um ponto de vista mais antropológico, se calhar indo naquelas zonas mais recuadas, se há ervas, se há chás, o que é que as avós dizem e, sim, em relação ao que se põe para superar esse problema, né? Eu fiquei um pouco impressionada com todas as coisas que se usa, se alguma coisa se perdeu ao nível cultural, ou o que é que a doutora acha? Se havia antigamente outros métodos mais naturais ou se era como, assim, a minha representação caricatural é quanto mais ancestral, mais as mulheres tinham que ser recuadas, ficarem num canto até aquilo passar e depois participarem da sociedade. Será que também era assim aqui, ou será que, o que é que aprendeu sobre isso? Sei que são muitas perguntas, mas... Eu já me perdi um bocadinho nas perguntas, mas há aí algo que não, que não deixou sobre a dor, sobretudo, né? O que é que diz sobre isso? Isso me interessa mesmo. Sim, era essa que eu tinha esquecido.
se há uma maneira de tratar, de usar folhas também, ou coisas mais naturais, que são da herança ancestral. Então, relativamente à dor, e eu sei que muitas pessoas podem não concordar comigo, mas a dor não é normal durante a menstruação, não é normal sentirmos dor, não é suposto sentirmos dor, mas a ideia que nós temos e que é-nos passada de geração em geração é que é normal ter dor. E algumas pessoas até dizem, tu tens a preguiça porque não queres levantar ou porque não consegues levantar, mas não é normal ter dor. A dor apenas significa que algo não está bem no nosso corpo e então devemos sempre procurar um especialista para saber o que é que se passa. Okay? Não é normal ter dor. Em relação eu fiquei muito surpreendida, ou fico sempre muito surpreendida quando vou para o interior do país e falo com mulheres e eu mesmo depois que acabam as atividades ou as ações naquele espaço reservado, se eu vejo um grupo de mulheres sentadas na rua, eu saio com um saco com absorventes e distribuo e sento-me, como com elas, converso, para tentar perceber como é que elas encaram a menstruação, o que é que elas sabem sobre a menstruação. E é surpreendente ver que nós, quando digo nós mulheres que vivemos aqui nos centros urbanos, qualquer dor, qualquer coisinha, nós vamos para os comprimidos, vamos pesquisar na internet sei lá, métodos estamos muito virados para a farmácia. Mas aqui elas preservam ainda muitos hábitos que lhes foram passados de geração em geração. Chás, não me perguntem quais são, porque eu também acabo por ouvir tanto nome de chá que eu acabo por esquecer. Mas que eu vou anotando, eu digo, mas o que é isso? É um chá assim, e elas mostram umas folhas, mas eu se tomar isso eu vou morrer, não. Porque nós achamos, e lá está aquela coisa de, durante muitos anos negamos o que é nosso, não é? A África ficou muito para trás e estamos muito virados para o Ocidente, então só o que o Ocidente produz é que nos faz bem, mas depois não levamos em conta outros vários aspectos, e falou-se aqui da antropologia também, não levamos em conta e temos que perceber que o Ocidente, quando faz um medicamento, ou quando faz, é muito virado para aquela população. Quem já esteve no Brasil, por exemplo, e comprou medicamentos, deve ter notado que aparecia que era exclusivo para o território brasileiro, uma coisa assim, não é? São medicamentos feitos só para pessoas que vivam no Brasil ou para brasileiros. E nós aqui temos muitos produtos, muitas ervas, muitas opções, mas nós não vamos atrás. Para nós é mais fixe tomar um comprimido, né? Não cheira nada, não tem que aquecer água, não tem... Mas existem vários tratamentos e o nosso país é extremamente rico, não é? Temos ervas que nunca mais acabam e que sim, que essas mulheres usam para a coleta do sangue ou para tratar desconforto, para tratar infecções, porque às vezes nós temos infecções só porque houve um desequilíbrio, ou porque passamos por uma situação de muito stress, ou porque tivemos doentes, então se tomarmos muitos antibióticos também, a nossa flora vaginal fica desequilibrada, então a tendência é nós desenvolvermos uma candidíase ou algo assim. E então, em vez de recorrermos, vamos logo à farmácia, existem várias opções naturais que podem ser usadas para a cura. Mas, deixa-me já dizer que quem quiser saber mais também pode participar dos workshops que têm sido feitos, aproveitar para vender o peixe, pode participar dos workshops onde eu dou muitas dicas e falo muito sobre métodos naturais que podem ser usados para resolver esses desconfortos que vamos tendo ao longo do nosso ciclo. Eu estou a ver aqui o 14 no bate-papo, não sei... mas tinha aqui o Huawei com a mão levantada. Exatamente, o Huawei tem a mão levantada e vamos com o Huawei, agradecemos, já está muita gente a agradecer, a motivá-la a ver parcerias com o governo.
eu acho que começou a abrir mentes. E a Elga Pissarro, aliás, não foi só a doutora Angelina que vendeu o peixe, porque a Elga Pissarro já havia mencionado que os workshops são muito importantes e levarem as filhas, não é? Ai, obrigada. A Elga está aqui. Está aqui, está sim. Olha, vamos então ouvir estas duas pessoas que têm as mãos no ar e depois vamos proceder então para podermos redonda, tá bom? O AE Media, se faz favor, tem já o microfone ligado. Boa noite, obrigada pela palavra, obrigada, doutora, pela apresentação magnífica, pelos esclarecimentos. E porque, como mulher, como mãe de adolescente também, de uma menina que está agora a entrar para a adolescência e que já menstrua, e então identifiquei muito com o tema, mas como todo tema, a gente precisa de partilhar e aprender um bocadinho mais com a interação. Logo, depois de tantas intervenções, surgiram algumas questões. Eu estava tímida, não queria entrar, mas a timidez foi sendo vencida pelas pessoas que me antecederam e foi muito bom. Gostava de colocar duas situações, uma experiência primeiro e a outra dúvida mesmo, e gostava de ouvir a sua opinião. A primeira situação é quando a doutora fala da dor e a doutora diz que quando há dor é porque alguma coisa não está bem. Correto. Exatamente. E eu tenho a reportar uma situação. Eu sou uma mulher que, enquanto adolescente, enquanto jovem, antes de ser mãe, nunca menstruei sem dor. Já fui uma jovem adolescente que abandonei a escola por causa da menstruação, não comi, não saí da cama, vertigens e muitas limitações. E a minha mãe levou-me a muitas consultas, mas também muitos chás das avós, muitas águas mornas. Tenho uma marca na zona do abdômen porque queimaram-me com a água. A bolsa arrebentou e acabou queimando, na tentativa de aliviar a minha dor. E depois de grande, o médico, numa das consultas, o médico fala-me da possibilidade de ser mãe, como uma via para curar esta dor que me limitava muito. E olha que, depois da maternidade, as dores foram, sim, diminuindo. Tive a primeira filha, foi um parto normal, a dor quase desapareceu, mas depois dela atingir um ano e tal, voltei a dor, mas assim, já mais suportável. Depois da segunda, que já foi um parto cesariana, olha, quase não sinto dor, o que veio agora a substituir uma terrível dor de cabeça que me dá, mas isso se calhar não vem ao caso, mas dá-me. E ainda vivo consultas. E a minha sobrinha, agora com 23 anos, vive a mesma situação que eu. E eu levei-lhe ao médico várias vezes e a médica apresentou-me um método para sarar a dificuldade, que era por via de uma dilatação do útero. Mas uma mulher que nunca foi mãe, é um processo doloroso e não é um tratamento definitivo. Ela teria de passar por esse tratamento sempre que o útero voltasse a fechar. E então nós achamos que não devíamos passar por isso, porque mesmo a médica também. E a médica dizia, se não for este método, esta médica é cubana, se não fosse este método, ela teria de ser mãe quanto antes para poder suportar, porque o problema que ela identificava era que nós devíamos ter o útero muito fechado, a ponto do fluxo menstrual não passar com a fluência que devia. Hoje sou mãe de uma menina de 11 anos, que começou a menstruar aos 10, eu comecei aos 9, ela começou aos 10 e a minha filha já começa a apresentar o mesmo episódio. E eu me pergunto, eu terei de aconselhar a minha filha a ser mãe já? Para que ela possa levar a vida normal, como eu hoje consigo levar? E levando isso para a área em que a doutora pesquisa, é uma zona rural, em que os médicos quase não vão, mas que lá dentro da zona rural, porque eu noto aqui nas pessoas com menos, vamos dizer assim, menos formação, esta informação também vive nelas. Será que a doutora não tem observado que isso tem aumentado a taxa de natalidade ou a gravidez precoce para que as meninas se possam livrar dessas dores? Então eu coloco duas situações. Se dentro das possibilidades de tratamento, embora a doutora disse, olha, eu aqui não tenho respostas imediatas,
mas gostava de ouvir se já ouviu reportagens como a que eu fiz agora. E também enquadrando na área em que faz o estudo, se tem encontrado essas situações de informações no sentido de que a maternidade resolve e que consequências isso tem dado ao índice de natalidade e à maternidade precoce. Por outra, tenho trabalhado com os pais também, as mães, porque, por exemplo, eu sou uma mãe que carece de informações. Nesse caso, tendo um episódio como este em casa, lá na zona rural, embora a doutora fale com as jovens e as mamães, também fazem parte desse grupo-alvo, o que é que elas depois vão dizer aos filhos? Os professores, as professoras. Eu vou cortar. Já está a Eu fazer muito. já. Tá bom. É que o tema é interessante, eu vivo essa Desculpa realidade, cortá-la, mas mas paro temos. já. Paro já. Obrigada por me terem ouvido e parabéns pelo tema. Obrigada. Obrigada. Deixa-me só dizer, eu deixei o meu e-mail aqui, depois nós podemos marcar e podemos falar sobre o assunto e esclarecer algumas coisas, lembrando sempre que eu não sou ginecologista, não é? Que eu acho que é sempre importante ressaltar, dizer que não sou. Tenho feito o trabalho de educação menstrual, mas também consegui notar que existem aí alguns aspectos que foram, não vou dizer negligenciados, mas que não foram levados em conta no caso. E não é aconselhável uma criança de 9, 10 anos ter filhos, porque não é essa a solução para resolver o problema da dor, ok? E mais... Pronto, tenho aqui também a Rita Oliveira, que fala da questão da endometriose, mas isso, lá está, nós também já estamos com pouco tempo, né? Eu acho que eu tinha alguns minutos para responder a perguntas e já me estiquei um bocadinho. Exato. Olha, isto só mostra, doutora Angelina, que temos que marcar outras oportunidades para virmos conversar mais, não é? Então, sigam a doutora Angelina. Doutora Angelina, por favor, partilhe aqui quais são as suas redes em termos de trabalho e a ver como é que nós podemos ter, então, para continuar essas conversas fora deste fórum do Zoom, mas como já disse a Elga Pizarro, a doutora Angelina várias vezes durante o ano a doutora Angelina faz várias vezes workshops, onde ela trabalha com dos meninos. Eu acho que também já é a oportunidade de trazer os meninos pela pergunta que fez o Alberto, é importante que eles saibam o que é que se tem falado sobre estas coisas sobre a saúde menstrual, e aprendemos todos, né? Vamos aprendendo todos, e aí a importância de termos estes fóruns necessários de diálogo. Agradecemos a sua presença, doutora Angelina, e vamos então passar para o próximo. Eu é que agradeço. Desculpa. Eu agradeço a oportunidade de trazer para aqui esse tema, não é? Que é muito importante para todos nós, para todos e para todas nós. E obrigada a todos pela participação, pelas perguntas, pelas contribuições. Deixei aqui o meu e-mail, o endereço do Instagram também. Quem quiser pode me enviar uma mensagem ou entrar em contacto e assim podemos tirar outras dúvidas ou falar um bocadinho mais sobre o assunto ou eventualmente fazer marcações para o próximo workshop. Vou então dar por terminada aqui a minha intervenção e até já.